né, Isabel Mega, dele tentar se apresentar como uma figura mais moderada, que respeita as mulheres, o senador cogita uma mulher para ocupar a vaga de vice-presidente na chapa dele. E é uma aliada de primeira ordem da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E isso amenizaria muito os confrontos que a gente tem visto nos bastidores entre Flávio e Michele. Seria a principal ponte, digamos assim, entre Flávio Bolsonaro e Michele, né? Muitas vezes essas discordâncias que são do seio familiar acabam sendo publicizadas por falas públicas de Michele, falas públicas de Flávio e dos outros filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só o cenário no Ceará já rendeu bastante discordância, porque a Michele articulava justamente pela Priscila Costa para que ela seja a escolhida para a chapa do PL ao Senado lá no Ceará, mas o PL tinha outros planos. Via Valdemar tentava costurar a candidatura do pai do deputado André Fernandes para essa vaga. Então, a Priscila agora passa a ser considerada para ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Para além de ser uma sinalização a Michele, já que Michele tem muito apreço por Priscila, Michele é presidente do PL Mulher, a Priscila também tem um cargo abaixo dela, vice-presidente do PL Mulher, seria uma maneira de você, trazer o óbvio, uma mulher para a chapa, são considerados outros nomes que eu já falo aqui na sequência, e seria uma maneira de você trazer o Nordeste para a chapa também. A Priscila é filha de lideranças religiosas, então tem uma relevância também nesses laços que o bolsonarismo mantém e quer reforçar com os evangélicos, tem esse outro ponto também, e ao mesmo tempo a gente sabe o quanto o Nordeste, ainda de todas as regiões do Brasil, é a região onde temos a predominância da esquerda no voto, nas intenções de voto. Então, para Flávio Bolsonaro, é importante também ter maior penetração nesses estados onde a esquerda, historicamente, é mais forte. E o Ceará tem esses contornos todos. Tem muita dúvida ainda, por exemplo, sobre como que vai se dar a escolha do futuro político de Ciro Gomes. Ele estava muito certo para ir para o governo do Ceará. Hoje, já há um convite público do presidente do PSDB, Aécio Neves, para que ele volte a disputar a presidência da República. E lá no Ceará, chegou a ter conversa, né, do PL com o Ciro Gomes. Então, isso tudo embaralhou um pouco esses cenários que a própria Michele, que é uma articuladora também do bolsonarismo, pretendia para uma aliada próxima. E nesse rol de nomes femininos, é interessante a gente entender também o quanto Flávio Bolsonaro está fazendo acenos para essa camada em específica do eleitorado. Por isso que são levantados nomes de mulheres também, né? Além da senadora Tereza Cristina, que até aqui é o nome mais popular, digamos assim, o nome é de maior projeção, porque ela foi ministra da Agricultura e Pecuária durante o governo Bolsonaro. Ela tem, claro, uma conexão por óbvio com essas camadas do setor produtivo que também construíram uma relação histórica com o bolsonarismo e ajudam a dar sustentação ao bolsonarismo. E a gente tem também Simone Marqueto, que é falada muito pelo MDB, também uma deputada, também tem essa ligação, essa conexão religiosa, e que o MDB coloca o nome dela à disposição a depender de como que forem as composições nesse cenário nacional. Poderia ser uma disposição, por exemplo, a uma candidatura do PSD, já que o MDB e o PSD têm aliança em vários estados. Poderia ser, eventualmente, uma opção para uma candidatura com o bolsonarismo, caso o MDB, a nível nacional, enveredasse por esse caminho. Então, são nomes que são colocados de mulheres, e não é à toa que Flávio Bolsonaro tem dado mais protagonismo para a própria esposa na campanha, com vídeos, com falas dela sendo publicizadas também, tem feito aceno de candidatura de mulheres ao Tribunal de Contas da União, e também acaba que fica no ar quando a gente traz o nome de cotadas, e uma nova cotada que está aparecendo hoje na articulação
também esse elo de trazer esse selo feminino para a própria chapa, com o diferencial de que poderia ser uma maneira de amainar um pouco essa relação com Michele, porque é uma relação que, claro, a parte familiar não nos interessa muito, mas a parte familiar acaba tendo uma influência também na política, quando essas divergências são tornadas públicas e você tem dois grupos distintos falando e articulando por pessoas e aliados diferentes.